Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadishor. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Interessante, queridos, que hoje é o Shabbat Zahor, né, que é chamado Shabbat da lembrança. Zahor, lembrança, né, referindo-se à descoberta do plano de Amã contra o povo de Israel, né, no livro de Esther. Amém? Celebração de que ele foi depois, né, derrotado, graças ao Eterno. E também quando a gente fala, né, Zahor et Yom HaShabbat lekadishor, Zahor quer dizer, lembra-te do dia de Shabbat, e hoje é o Shabbat Zahor, Shabbat da lembrança. Amém, queridos? Então, queridos, nós vamos agora examinar o texto da Torá, que se encontra em Shemot, Êxodo, capítulo 28. Nós vamos ali no versículo 31, amém? 31. E na paraxá passada, paraxá Terumá, nós vimos os utensílios, né, do Mishkan, do tabernáculo, que é o templo móvel. Essa paraxá, ela é dominada, essa tetzavê, pelas roupas, tantos dos Kohen, né, do Kohen simples, né, que são os sacerdotes, como do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote. Amém? E nós vamos, e também lá no capítulo 30, também fala do altar do incenso, que é um utensílio do tabernáculo, que não estava na paraxá passada, está nessa paraxá. Amém? Então, vamos aqui ver uma dessas roupas do sumo sacerdote. Eram 8 roupas que o sumo sacerdote tinha, cada uma para fazer expiação pelos filhos de Israel, amém? Mas com uma finalidade específica, amém? Então nós vamos aqui, queridos, falar sobre o manto do éfode, amém? Que está em 28 de Êxodo, Shemot, capítulo 28, verso 31, que diz assim: também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Eterno e quando sair, para que não morra. Amém? Queridos, aqui nós vemos essa roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, né? O primeiro sumo sacerdote é Arão, amém? Que é o chamado manto do éfode, né? Que ele é todo de azul, e fica aquelas romãs e aqui tipo uns sinos de ouro no final das vestes, amém? E elas fazem um barulhinho. E essa roupa, meus irmãos, ela tem uma finalidade de espiar, de também se relacionar, né? Uma finalidade relacionada a um pecado, né? Muito que Deus se desagrada totalmente, que é o pecado da Lashon Hará. Amém? Lashon Hará quer dizer falar língua má língua. Hará, né? Má Lashon, língua, uma má língua. Amém? Uma língua que fala mal do seu próximo. Amém? Então, o que acontece? A gente vê, queridos, que o Eterno, ele se preocupa com cada ato de cada um dos seus filhos. Amém? Muitas pessoas se preocupam quando o Eterno julga, mas o Eterno julga para poder exatamente trazer para os seus filhos que eles saibam que o Eterno tem interesse nos seus filhos, nos atos dos seus filhos. Enquanto no mundo, né, as pessoas se preocupam geralmente com o ato
de um dono de uma multinacional internacional que pode influenciar a economia mundial, enfim, meus irmãos. Amém? Ou então algum serviço mundial. O Eterno não. O Eterno, ele se preocupa, meus irmãos, com cada ato dos seus servos, dos seus filhos. Aleluia! E um ato gravíssimo para o Eterno, meus amados, é o ato de falar mal do seu próximo, da Lashon Hará. Amém? E nós vemos que o próprio Yeshua, ele chega a falar sobre a questão de falar mal do seu próximo. Amém? Das nossas palavras, das palavras que dizemos. Pois Yeshua, ele diz lá em Mateus, capítulo 12, ele diz, lá, meus irmãos, pegar aqui versículo 36 e 37, amém? Mateus 12, 36 e 37, e Yeshua chega e fala, amém? 36 e 37, amém? Ele chega e nos fala, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha que coisa séria, meus irmãos. O dia do juízo vai ser uma prestação de contas. E Yeshua está falando. Se você usa a sua língua para edificar, não para mentir, não para fazer fofoca, nem tampouco falar mal do seu próximo, aí você vai ter no dia do juízo a porta aberta para entrar no reino dos céus. Mas se a sua língua, meus irmãos, ela é usada para falar mal do seu próximo, tem gente, irmão, que faz pior, fala mal do próximo pelas costas. Olha, isso é seríssimo. Em outra oportunidade eu vou falar sobre isso também. Amém? E falar mentir, falar palavrão, tudo isso, meus irmãos, será levado para o dia do juízo, meus irmãos. Amém? E no verso 37, Yeshua fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, porque por tuas palavras, olha, para mim, para você, para todo mundo, por tuas palavras serás justificado no dia do juízo e por tuas palavras serás condenado. Ponto. Qual é a tua palavra, meu irmão, minha irmã? É uma palavra que edifica? É uma palavra de salvação? É uma palavra mansa? É uma palavra de acordo com o que a Bíblia ensina? Ou a sua palavra é uma palavra que é agradável ao mundo, mas desagradável a Deus? Ou se a tua palavra é falar mal do seu irmão? Ou se a tua palavra é mentir? Então, Yeshua está dizendo aqui no versículo 37 de Mateus 12, meus irmãos. Amém? Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então nós vemos que aquela roupa que nós lemos ali do Cohen Gadol, do sumo sacerdote, inclusive o Talmud fala que essa roupa está relacionada à expiação pelo pecado da Lashon Hará, que é a má língua, de falar mal do seu próximo, meus irmãos. E isso daí também encontra-se aqui. O rei Davi, ele sabia muito bem disso, porque ali no Salmo 15, meus irmãos, nós vamos aqui ler o Salmo 15, amém? A gente vê que o rei Davi, ele tinha muito cuidado com as suas palavras. E ele diz aqui no Salmo 15, Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Agora o verso 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, que você não aceita, você não concorda com a fofoca.
Amém? Então, esse que não fala mal é quem vai morar no santo monte do Eterno, meus irmãos, no reino eterno. Agora, aquele que fala mal do próximo, aquele que pratica lashon hará, esse aí será condenado se ele não se arrepender. Se você, meu irmão, minha irmã, praticam lashon hará, fala mal do próximo, você tem animosidade com algum próximo, amém? Pode ter certeza que Yeshua está dizendo aqui, meus irmãos, que as tuas palavras é que serão o norte da onde você vai. Ele fala uma frase: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém? E no verso anterior ele diz assim, Yeshua, meus irmãos, é Yeshua falando com a boca dele, meus irmãos. Eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que é uma palavra ociosa? É qualquer palavrinha. Se eu disser assim, ó, ei, dessa palavra que eu falei, ei, né, ou oi, né, qualquer palavra que a pessoa disser, dará conta no dia do juízo. Quando Yeshua fala palavra ociosa, as pessoas não sabem o que é isso, palavra ociosa. É qualquer palavra, por menor que seja. Até uma palavra assim, sem querer. A pessoa dará conta no dia do juízo. Yeshua diz que não escapa uma palavra. Então, meus irmãos, vamos atentar para Yeshua, vamos atentar para as palavras de Yeshua, pela palavra da Torá, que ali está muito, meus irmãos, ali aqueles sininhos batendo ali, meus irmãos, era a advertência, né, para aquele que fala lashon hará, meus irmãos, que fala mal do seu próximo, aqueles sininhos de ouro na roupa do sumo sacerdote, meus irmãos, amém? Pois é outra oportunidade, eu vou falar mais sobre isso, amém? Mas é importante que você saiba, amém? Que se você guarda a sua língua e fala coisas que edificam, aí você vai entrar no reino eterno. Caso contrário, se mente, se fala palavrão, se fala mal do próximo, se faz fofoca, esse aí ou essa aí não entrará no reino de Deus. Palavras de Yeshua que falou isso, né? Ele disse, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.